No vídeo de hoje eu trago a resenha crítica aqui para vocês do livro que é simplesmente o mais vendido em todo o mundo de um escritor brasileiro. Eu estou falando de O Alquimista, do Paulo Coelho. Então não sai daí, vem com a gente. Salve galera protagonista, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Protagonista. Eu sou Romero Mendes e hoje a gente traz uma resenha de um livro que, gente, nossa, é um dos livros mais emocionantes que eu já li na minha vida, é um dos livros mais motivantes, mais bonitos. Tô falando sério pra você, é o livro O Alquimista, do Paulo Coelho. Nesse vídeo aqui a gente vai analisar a sinopse do livro, a repercussão que ele teve no Brasil e no mundo inteiro e também as lições valiosíssimas que você pode tirar dessa história aqui, desse livrinho que o Paulo Coelho escreveu com tanta energia, com tanta beleza, com tanta sabedoria. São lições que até hoje eu utilizo na minha vida e eu tenho certeza que vão contribuir muito para a sua também. Mas antes eu vou pedir para você uma coisinha de nada que só vai durar um segundo aí do seu tempo, que é deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, para você receber mais conteúdos de resenhas de livros, de entrevistas aqui com a galera muito incrível que tem aqui no canal, de contos que a gente faz aqui, de contos e reflexões, enfim, tem um monte de conteúdo legal aí no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, dá uma olhadinha aí e sem enrolação nenhuma, vamos lá. O Alquimista, livro do Paulo Coelho, foi na verdade o segundo livro do autor. O primeiro livro dele foi O Diário de um Mago e O Alquimista foi o segundo livro que ele escreveu em 1988. Qual que é a história do Alquimista? O Alquimista conta a história de um jovem rapaz chamado Santiago, que era um pastor de ovelhas. E ele vivia na região de Andaluzia, lá na Espanha. E depois de um certo tempo, o Santiago começa a ter várias e várias vezes o mesmo sonho. Repetidas vezes o mesmo sonho, que era um sonho que falava de um tesouro escondido na região do Egito, perto das pirâmides. E aí teve uma noite que ele, quando pastoreava as ovelhas dele, ele acabou indo para muito longe de casa e acabou dormindo nas ruínas de uma igreja velha. E foi então que esse sonho apareceu com tanta intensidade para ele, que ele sentiu que tinha alguma coisa ali que estava querendo mexer com ele. Por que ele tinha tantas vezes o mesmo sonho sobre um tesouro? Foi então que ele decidiu falar com uma senhora, uma cigana que tinha lá na região que ele morava. E ela falou para ele que ele devia ir atrás desse tesouro que estava lá nas pirâmides do Egito, conforme o sonho dele sempre falava para ele. E pouco tempo depois da cigana ter orientado ele a ir em busca desse tesouro nas pirâmides, ele se depara com um rei chamado Melquisedeque, e o rei fala a mesma coisa para ele. O rei orienta inclusive que ele venda as suas ovelhas para custear a jornada que ele precisa fazer até chegar nas pirâmides do Egito. E o rei fala para ele que ele precisa ir atrás da sua lenda pessoal. Bom, então depois de vender as ovelhas dele, o Santiago ele parte para o continente africano para depois se dirigir às pirâmides do Egito. E é então que depois que ele chega na África, ele acaba sendo assaltado e todo o dinheiro dele é tomado. E ele acaba ficando desesperado por achar que está completamente desamparado de nada, sem dinheiro, num lugar estranho, que não conhece ninguém. E foi então que ele conseguiu, depois de perambular pelo lugar que ele estava, ele conseguiu um emprego numa lojinha de um senhor lá, que vendia algumas pedras preciosas, algumas coisas desse tipo. E foi então que depois de um ano trabalhando lá naquela loja, ele tem uma ideia e ele acaba colocando em prática essa ideia, mesmo depois de o chefe dele lá, o senhor, não dar muita bola, achar que aquela ideia que ele teve não ia dar certo. E até que depois que ele coloca a ideia em prática, não é que o chefe dele acaba ficando rico a partir da ideia dele e acaba vendendo muito mais, enfim. O cara prosperou muito
com a ideia do Santiago. E aí depois de um ano, o Santiago, depois de ter ganhado ali um dinheirinho bom, ele resolve que vai continuar na jornada dele. Depois de ter retornado o caminho em busca da sua lenda pessoal, o Santiago acaba conhecendo um inglês no meio do caminho que estava em busca de um alquimista. Então resolve ficar de parelha ali com ele. Então eles vão seguindo por estrada fora até que eles chegam no deserto do Saara. E o Santiago se depara com uma jovem que morava perto de um oásis, uma jovem chamada Fátima. E aí ele se apaixona perdidamente por essa jovem e ela reciprocamente, enfim, ela acaba desenvolvendo o mesmo sentimento por ele de forma recíproca. Então, eles acabam tendo um grande amor e ele acaba acreditando que agora é hora de parar, que ele deve ficar ali com essa jovem, né, com a Fátima, que ele acabou de conhecer e que ele ama ela. Só que ela disse para ele que ele deveria continuar a estrada e seguir a sua lenda pessoal. Que o amor de verdade, ele não impede que as pessoas realizem os seus sonhos. Do contrário, ele espera que a pessoa consiga a sua missão, a sua lenda pessoal e volte quando for o tempo necessário. Gente, isso é muito bonito. Na prática pode ser difícil, mas nossa, é muito lindo. Ela abdicou da presença dele, do amor dele, para que ele continuasse em busca do sonho dele, em busca da missão, da lenda pessoal dele. E ela falou que ia ficar esperando por ele. Se isso não é emocionante pra você, é porque você tem o coração de pedra. Mas enfim, aí vamos voltar. Então, depois de um certo tempo, durante ali o caminho que o Santiago vai fazendo, ele encontra finalmente com um dos personagens mais... Enfim, o personagem título da história, que é um alquimista. O alquimista acaba dando vários e vários ensinamentos para ele, ensinamentos valiosíssimos que vão ajudar ele a encontrar o tesouro. E o alquimista fala, assim como o rei, fala muito da questão da lenda pessoal, que todos nós temos uma lenda pessoal, e a do Santiago estava cada vez mais próxima de ser cumprida. E isso acaba intimidando um pouco o jovem Santiago, ele fica um pouco até assustado na possibilidade de que está mais perto ainda de acontecer o que ele tanto está curioso para saber. Que tesouro é esse? Onde é que está de fato esse tesouro? E aí... deixa eu contar, agora vai um spoiler, tá, gente? Se você não leu o livro, agora vai um spoilerzão. Mas tudo bem, não vai comprometer a qualidade da história se você ainda não leu, ouvir esse spoiler. Então não sai não, meu filho, não sai não. Fica aqui no vídeo, continua aqui comigo. E depois de ele já tá praticamente já nas pirâmides do Egito, ele chega lá de fato, né? Ele consegue cumprir aí com a jornada dele. E aí o que acontece? Ele descobre que o tesouro existe, só que ele não está nas pirâmides do Egito. Adivinha onde é que está o tesouro? Em Andaluzia, no lugar que ele mora. É isso aí, gente. Ele percorreu um caminho longo, ele passou mais de ano longe, andando numa jornada grande, enfim, para descobrir que o tesouro sempre esteve na cidade que ele morava. É isso. Não, mas peraí. Agora a gente vai entender um pouco a moral desse livro, a moral, os ensinamentos que podemos tirar para a nossa vida a partir dessa história aqui. Bom, agora a gente vai falar um pouco, antes de falar dos ensinamentos desse livro, eu vou falar para vocês da repercussão, porque, gente, foi muito absurda, é muito absurda até hoje, é uma coisa que entrou para a história, a repercussão desse livro. Como eu falei para vocês, ele foi escrito em 1988 pelo Paulo Coelho, que disse numa entrevista que escreveu ele em apenas 2 semanas. Inclusive, até uma dica boa para você aí que está querendo começar a ler, que não tem o hábito da leitura, porque é um livro muito pequenininho, ó. As páginas são muito tranquilas de você ler, os capítulos são pequenos e não tem tanto dificuldade. Dá para você compreender bem a história, dá para você entender numa boa o que está sendo dito aqui no livro. Então, ele fez em 2 semanas e ele falou que a inspiração para esse livro veio de uma coisa assim muito espiritual
que ele escreveu tão rápido esse livro porque ele já estava escrito na alma dele. Gente, fiquei arrepiado quando eu ouvi ele falar isso na entrevista. Bom, o livro ele é um best-seller internacional, é simplesmente o livro mais vendido no mundo por um escritor brasileiro. Gente, vocês não imaginam o peso que isso é para alguém que escreve no Brasil, um país que não lê tanto, um país que não valoriza muito a leitura, principalmente a leitura principalmente esse livro aqui, que ele é um livro, ele não é um livro que o Paulo Coelho ele não considera um livro de ficção, mas considera um livro de autoajuda. Vê, uma temática que é bem criticada, inclusive hoje em dia, e ser um dos mais vendidos no mundo todo. O Alquimista foi traduzido para mais de 70 idiomas. Ele foi o mais vendido do mundo e ele foi justamente traduzido, além do português, obviamente, deixa eu ler aqui para vocês. Ele foi traduzido para o africâner, o albanês, o amárico, o árabe, o amênico, o azerbaijano, o basco, o bengali, o bósnio, o búlgaro, o catalão, o chinês, o croatá, o tcheco, o dinamarquês, holandês, inglês, esperanto, estoniano, finlandês, francês, galego, georgiano, grego, Gujarati, hebraico, hindi, húngaro, islandês, indonésio, irlandês, italiano, japonês, clima, tailandês, coreano, curdo, leitão, lituano, americano, blá, 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 enfim. Ele foi traduzido para praticamente o mundo inteiro. E se você ver aqui nessa edição, tem vários depoimentos aqui, ó. A Malala falou bem desse livro, o Barack Obama falou bem desse livro. Imagina, gente, o Will Smith falou bem desse livro. Falaram, não foi elogiando, eu gostei. Não, eles falaram elogiando da alma deles, o quanto esse livro foi transformador para a vida deles. E agora vamos falar de fato os ensinamentos que esse livro pode trazer para a sua vida, como trouxe para mim e para de tanta gente, né? Porque para ele ser tão vendido, alguma coisa incrível tem que ter nesse livro. Primeira lição, gente, que está até aqui atrás do livro, que não sei se dá para vocês lerem, mas vou ler aqui para vocês, que é uma frase que fala assim: quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. Gente, essa frase, ela tem um impacto muito forte na minha vida, porque, de fato, quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente tem um sonho, quando a gente deseja muito aquilo ali, cara, parece que tudo ao nosso redor favorece para que a gente consiga. E ele fala disso de uma maneira muito bonita. Veja só o exemplo do Santiago. Ele tinha esse sonho, ele queria muito chegar no Egito para descobrir esse tesouro. E cara, todo o universo conspirou a favor dele, por mais que ele achasse que não no começo. Mas tudo acabou tendo um sentido, né? Ele saiu, vendeu as ovelhas dele, ficou com dinheiro, foi roubado, mas isso fez com que ele fosse para uma loja, conseguisse se restabelecer financeiramente, conheceu uma pessoa que foi o grande amor da vida dele no caminho, seguiu e conseguiu chegar no objetivo. Cara, tudo foi conectado. Tanto é que uma das lições também aqui é isso, tudo está conectado. Nada acontece por acaso, nada acontece fora do eixo. E qualquer incidente que acontecer vai ter uma lição valiosíssima para você ser mais esperto, para você ser mais atento. Inclusive ele fala também da lição de você estar atento aos sinais. Que sinais são esses? O rei fala que quando o Santiago foi em busca da jornada dele, né, do sonho dele, ele vai ter vários e vários problemas pelo caminho, mas ele sempre vai ter dicas que vão ajudar ele. Tipo, ele não sabia qual que era o caminho a ser trilhado, tipo, que mapa eu vou seguir para ter aqui. E o rei fala, você não vai precisar de mapa porque o universo, porque os sinais vão estar no caminho guiando você. Toda vez que você tiver algum problema, que você estiver indeciso, que você não souber o que fazer, os sinais vão lhe dar a resposta. Gente, isso é muito bonito. Eu levo até hoje para a minha vida essa lição de observar os sinais. Que sinais? Gente, às vezes um atraso que a gente tem é um sinal de um livramento. Às vezes qualquer problema que aparece na nossa vida é um sinal de alerta. Às vezes até um problema de saúde é um sinal de alerta para a gente evitar alguma coisa pior.
tudo na nossa vida são sinais. E se a gente tiver sabedoria e tiver a mente aberta para procurar observá-los e entendê-los, a nossa vida vai ser muito mais leve, vai ser muito mais harmoniosa de ser vivida. Bom, ele também fala, gente, da questão da lenda pessoal, né? Que foi aí um dos grandes motivadores para o Santiago seguir na jornada dele. O que é a lenda pessoal, na verdade? A lenda pessoal é a missão que a gente tem enquanto ser humano na Terra. Que ele fala que todos nós temos uma missão, temos um sonho a ser realizado, a gente tem uma tarefa a fazer aqui enquanto a gente está na Terra. E que nem sempre essa missão, essa lenda pessoal, ela é fácil de ser compreendida. A gente precisa ter muita atenção aos sinais, a gente precisa estar sempre em contato com a gente mesmo para buscar entender que lenda pessoal é essa, que missão é essa. Porque essa sua lenda pessoal, ela vai deixar sinais, ela vai dar pistas para que a gente possa, então, cumpri-la da maneira que deve ser feita. Para terminar aqui, ele fala que uma frase que, nossa, é uma das frases mais bonitas que eu já li em toda a minha vida, que é: a possibilidade de você realizar um sonho é o que torna a sua vida mais interessante. É isso, gente. Esse livro aqui é um livro que fala de sonho, de destino, de sorte, de fé, de motivação, de proteção, de espiritualidade, enfim, gente. Esse livro aqui, O Alquimista, é literalmente um grandioso livro. Ele merece estar no lugar que ele está, de ser o título de maior número de cópias vendidas no mundo. Porque, de fato, esse livro é muito especial, é muito emocionante, principalmente para mim. Então, a recomendação que eu dou, procure ler O Alquimista. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você adquirir ele. Hoje a nossa resenha foi do Alquimista. Mas antes de me despedir de vocês, lembrando que tem aqui uma playlist no nosso canal com outras resenhas de outros livros. Se você não conferiu, dá uma olhada lá. E não esquece, é você que é o protagonista da sua história. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!